Bom, o mais expectável é que eu hoje fosse falar, obviamente, da participação de André Ventura no programa da Júlia, como muitos ontem falaram sobre isso, mas eu não vou falar. Achei de muito mau tom, de má fé da parte da imprensa, centralizar aquilo que foi essa conversa no apartamento de 30 metros quadrados, que afinal não era 30 metros quadrados, mas sim 70, porque o homem enganou-se. Eu acho que seria muito mais interessante para o país centrar a conversa naquilo que André Ventura disse sobre as urgências fechadas na Páscoa e sobre a grávida que teve que esperar 3 horas, ainda foi culpabilizada por isso mesmo. Mas nós já sabemos, o nível de imprensa que temos é pior do que raso, portanto nem vale a pena. Uma fossa ainda é útil para alguma coisa, a imprensa nem para isso é. Peço desculpa, mas é mesmo assim. Portanto, para contornar todo esse sensacionalismo e não assunto, eu trago aqui uma coisa muito interessante que aconteceu há relativamente pouco tempo, que foram as eleições da Juventude Socialista, e quero trazer aqui como está a funcionar atualmente a política. A política está a atrair pessoas que são burras, limitadas, não têm capacidade de aprender a governar um país, não têm honestidade intelectual e, acima de tudo, estão radicalizados ideologicamente, e é só isso que interessa. E o que aconteceu nas eleições da Juventude Socialista foi exatamente isso. E eu quero que vocês vejam este pequeno corte. Estamos a falar de 600 mil casas construídas a partir dos impostos dos casinos e dos jogos online. Certíssimo. A Sofia propõe-se 600 mil casas. A Sofia sabe quantas casas foram construídas na última década em Portugal? Quantas? O questiono Foram construídas 12 mil casas. Sabe, falta de ambição, os meios medidos. Não, deixa-me terminar, por favor, Sofia. Sabe qual é o custo médio de uma casa em Portugal para construir? Vou-lhe dar um número de 120 mil euros para construir uma casa. Para 600 mil casas, a Sofia precisava de 5% do PIB. Não era 0,1, não era 5% do PIB nacional. E a Sofia diz que os milhares de milhões que eram necessários serão resolvidos com receita dos jogos. A receita dos jogos online no último ano, sabe quanto foi? 268 milhões. 268 milhões para 5% do PIB. Portanto, eu quero perguntar à Sofia, já resolveu o problema para 0,05% do PIB. Onde é que vai arranjar dinheiro para os 4,95%? E é por isso que quando nós debatemos política temos de debater com ambição e com realidade. Ora, a nossa ambição não é olhar para as 600 mil casas, é olhar para investimento estrutural. É por isso que nós dizemos 2% do PIB. Pois é, este corte, um debate entre os dois principais candidatos, que era Sofia Pereira e Bruno Gonçalves. E o que nós vimos foi Bruno Gonçalves, que é um socialista com mais estrutura intelectual e com mais conhecimento, com uma propaganda enganosa que Sofia Pereira fez, e fez uma figurinha bastante triste. Mas agora eu quero-vos dar uma novidade. Sabem quem ganhou as eleições? Sofia Gonçalves ganhou as eleições com uma diferença de 50 votos. Ela foi eleita com 198 votos e Bruno Gonçalves ficou com 138 votos. Bom, isto não me surpreende nada no socialismo da atualidade, que não interessa mais a meritocracia. Interessam outro tipo de coisas. E atenção, eu não me identifico de todo, nem com Bruno Gonçalves, nem com Sofia Pereira. E para ser sincero, ainda bem que ganhou Sofia Gonçalves, que é uma miúda limitada, não vai fazer grande coisa, grande estrago, e um dia, se for parar ao Parlamento, será só mais uma limitada a repetir aquilo que houve. Bruno Gonçalves, com certeza que conseguiria fazer muito mais pela Juventude Socialista, teria, acredito eu, um plano muito mais engenhoso, estratégico dentro da Juventude Socialista, e até dentro do Parlamento poderia até fazer alguns estragos. Não sei, estou aqui só nas minhas opiniões. Mas para mim, que sou de direita e quero ver é o Partido Socialista o mais afastado possível do poder, ainda bem que assim foi. Mas reparem ao ponto que isto chega. Meritocracia não interessa para porra nenhuma. O que interessa é mesmo as coisinhas do costume destes meninos woke.